Não, eu queria aproveitar aquele gancho ali, professor Maurício, quando o senhor falou da perseverança, da disciplina, da determinação e, finalmente, agora, da vontade de ficar rico, que são, ao meu juízo, noções ou atitudes mais associadas a uma determinada postura ou a cultura ou a atitude. Mas, do ponto de vista objetivo, o planejamento estratégico pessoal, ele implica em você estabelecer um plano mesmo, criar uma sistemática de planejamento, ter um documento que te oriente, que você preencha espaços e janelinhas também? Sim, com certeza. Não basta só isso. Com certeza, principalmente se você não é disciplinado. A tecnologia do banco ajudou aquele cidadão, porque como ele não era disciplinado, o banco ajudou. Resolveu o problema da disciplina. Resolveu o problema dele da disciplina. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, porque isso é uma questão comportamental, na minha visão. Ao longo do tempo, hoje, se ele tirar o débito automático, eu tenho certeza, ele vai fazer os depósitos. Porque ele se incorporou. Então, no referencial que a gente está criando, por exemplo, planejamento estratégico, a variável individual. O que eu tenho que tratar no individual? Eu tenho que tratar o lado financeiro. Estou falando individual, eu, Maurício, esquece a minha mulher, que eu chamo de coalizão dominante, o meu filho, coalizão dominante 2, e estou falando individual, eu não estou falando em primeiro lugar. Os 5 aparecem juntos. Não há o que valorar, o que vem... Não. Primeiro Maurício, financeiro, afetivo. Todos os dias, eu olho a pessoa mais bonita do mundo. Sabe quem é? Não. Não sabe. Estás olhando para ele. Eu olho no espelho e digo, como eu sou um cara bonito. Alguém pode dizer, mas que Maurício é arrogante. Não é uma questão de arrogância, é uma questão de autoestima. E se eu não achar que eu sou bonito, imagino que é a coalizão dominante, que a minha mulher vai dizer. Quer dizer, eu tenho que dizer, eu sou. E eu acredito tanto que ela também acredita, sabe? Ela acha bonito. Então, é o afetivo, é o relacionamento com eu, comigo mesmo. A outra questão é a saúde. A minha saúde. Porque se eu não souber tratar da minha saúde, como é que eu vou querer tratar da saúde da minha família? A outra é a questão do lazer e cultura. E aí, pessoal, é claro que o tempo de vida que nós estamos vivendo hoje, lazer e cultura eu trato de uma forma. Daqui a 40 anos, lazer e cultura eu vou tratar de maneira diferente. Hoje, quem sabe, eu posso valorizar muito mais o trabalho do que lazer e cultura. Por quê? Porque eu estou num momento importante da minha vida. Agora, não posso abandonar isso, porque o tempo não volta. Eu posso saber lidar com a variável tempo, mas o tempo não volta. Mas um deles é individual. O outro é carreira, minha carreira. E aí, particularmente para os estudantes que nos acompanham, é fundamental isso. Sim, carreira, a pergunta é qual rendimento você quer? Qual salário você quer ganhar? No passado, quem determinava o teu salário era a empresa. No meu entendimento, hoje quem determina o teu salário é você. O cara olha no relógio, 6 horas, que bom, está na hora de ir embora. Faz diferença? Salário, rendimento, questão profissional. Eu sou gerente. Quais são as habilidades que um gerente tem que ter? O que ele tem que fazer? Que é a questão técnica. Tem que estudar. Estudar dá trabalho, né? O pessoal está me vendo aí, muito provavelmente trabalho o dia inteiro. Tem que estudar ainda. Sim, mas fazer o quê? Todo mundo tem que estudar. Nunca me esqueço, uma vez um cara disse assim para mim, Maurício, estou terminando o curso de pós-graduação. Agora eu vou dar um tempo na minha vida. Eu assim, como? O tempo não para? Não, vou dar um tempo, ficar uns 5 anos sem estudar. Eu assim, coitado do cara, não aprendeu nada no curso. Então, carreira. Na carreira eu tenho que pensar na competência técnica, na competência comportamental e organizacional. Tu perguntou, tem que ter um plano? Tem, tudo isso tem que botar no papel. Cuidado com o conselho do outro. Você se aconselha para você mesmo. E com os outros, é claro, pega as experiências. A terceira variável é individual. Aí eu tenho umas fotos que eu depois vou pedir para mostrar, que é o seguinte, familiar, finanças da família. Grande drama, diversos casamentos terminam. Por quê? Porque a mulher gasta mais do que o marido ganha. A mulher não trabalha. Ou o contrário, a mulher trabalha e o marido gasta mais do que a mulher ganha e a mulher não trabalha. Pessoal, tem que sentar junto. Tem que sentar junto e dizer, vem cá, ganhamos tanto, e aí, como é que vai ser? Vamos comprar o carro todo ano, vamos trocar de casa, vamos viajar, como é que vai ser? Tem gente que não tem um centavo para gastar, coitado. Não tem um monte de dívida para pagar. Por quê? Porque
não fez o seu planejamento familiar, e familiar significa tratar em conjunto a coalizão dominante, que eu brinco, eu chamo de esposa, a coalizão dominante. A mulher senta junto e vamos conversar. Não dá jeito. Bem, aí é só ver quando vai terminar o casamento. Se é agora ou lá na frente. Né? Porque tem que dar jeito, tem que ter uma conversa séria, junto. Diversos casamentos terminam porque não se acertam, não param para conversar. Outra questão, como é que é o teu relacionamento com a tua esposa? Coalizão dominante, que é a brincadeira que eu faço. Como é que é isso? Você tem uma conversa franca e aberta com ela sobre todas as coisas? Eu conheço uma família, um casal, tem uma loja aqui no Vale do Itajaí. Eles têm como princípio, todos os anos eles trocam de carro, os dois. Princípio. Infelizmente, ou felizmente, eu apareci na vida deles. E aí, a pergunta básica é o seguinte, como é que eles trocavam de carro? No dia que eles, todo ano tinha um carrinho novo. No dia que eles não tinham dinheiro para comprar o carro, o que eles faziam? Tiravam o dinheiro da empresa para comprar o carro. Aí descapitalizava a empresa não tinha como investir. Eu disse, tudo bem, carro. A pergunta é, você consegue pagar o carro? Ou quem paga o teu carro é a tua empresa? É a empresa dele, inclusive. E a outra é a questão filhos. E aí eu queria pedir, vamos dar uma olhadinha, para passar uma sequência de imagens da coalizão dominante 2. Eu vou explicar. Vamos ver. Olha Começa aí. Planejamento estratégico familiar, a variável filhos. Coalizão dominante 2 chama-se Vinícius, nasceu no dia 27 de junho de 2007. Começou a poupar com um mês. Em julho de 2007. Junho de 2007. Junho. Ele nasceu em junho. Junho de 2007. Em julho começou a poupar. Julho começou a poupar. E olha só, vamos lá. Que coisa linda. O que aconteceu? Começou a poupar e aí ele abriu uma poupança. Quanto que ele deposita por mês? 150 mil. É a vontade do pai, né? Mas não dá. Deposita o dinheirinho pouquinho. E ele, eu dei um porquinho para ele. O clássico cofrinho do porquinho. Olha o tamanho do porquinho e olha o tamanho dele. Porquinho. E aí ele foi juntando as moedinhas. E olha só, vai juntando, vai passando aí a foto. Feliz da vida. Olha lá, moedinha. Moedinha. Tem mais moedinha? Mais. E ficava feliz da vida. Quanto é 1 centavo? Quanto é 5 centavos? Vamos passando para frente. Aí. E aí chegou o grande dia, professor Áureo. Ele está com o martelo na mão. Está com o martelo na mão e é o seguinte, o porquinho não cabe mais moedinha. Ele foi botar a moedinha e disse assim, pai, não tem mais. Ele estava quase falando já aí. E aí, grande dia, Vinícius, pega o martelo, vamos quebrar o porquinho. Tá quebrando o porquinho. Ensaiou? Ensaiou não, aí já foi martelado, o fotógrafo era bom. Olha lá o que aconteceu, o porquinho quebrou. E agora? Vamos lá. E agora, olha a quantidade de moeda. Olha a quantidade de moeda. Olha lá a coisa linda. E aí, uma pausa, tá aí ele. E ele diz assim, pai, já temos um novo porquinho, olha do lado dele, ó. Quebrou um, não esqueça jamais, do outro lado já está o novo. É a disciplina. Disciplina. Determinação. Determinação. Vontade de ficar rico? Não, que a riqueza para ele nem sabe o que é. É juntar moedinha, a riqueza para ele. E aí ele faz o balanço na próxima foto. E aí, olha só. Está escrito lá, economizei R$472. 572, tudo separadinho lá. 45 centavos. 572,45 centavos. É muito ou pouco? A discussão é outra. A discussão é que ele economizou. Vamos na próxima? Acho que é isso aí, tá. É isso aí. Essa aí é a o seguinte, o que a gente fez com esse dinheiro? Vamos levar para o banco. Só que a gente descobriu, a coalizão dominante, ela é danada. Ela descobriu que tinha um supermercado aqui em Florianópolis que ele fazia um ágio na moeda. Porque como não tem moeda, então ela foi lá e trocou as moedas por dinheiro e ganhou um monte de produto ainda. Ganhou barra de chocolate, ganhou não sei o quê. Nós não vendemos as barras, comemos, né? Mas tudo bem. O que aconteceu com 572,45? Depositamos. Vai fazer mês que vem 3 anos. Já começou, já continuou poupando no segundo porquinho. Com certeza o porquinho já está indo bem no segundo, entendeu? Então, eu mostrei isso certa vez no local e eu tenho por premissa, aprendi com uma pessoa o seguinte, se preocupe com o que você faz, em primeiro lugar. Se você faz e tem a certeza que está fazendo certo, cuidado com o conselho do outro. Um dia alguém quis me dar uma injeção de anestesia. Maurício, como é que tu fazes isso com teu filho? Expondo a criança? Expondo a criança. Quem sabe você que está me vendo, que tem 30 anos, vai aprender com meu filho que tem 2,11. Poupe. 5 centavos, 10 centavos faz diferença? Faz. Faz.
Essa é a questão do planejamento estratégico. A variável familiar, filhos. Tem a variável familiar, pais, que é um negócio complicado. Tá? O pai deu tudo para você, o pai deu tudo o que você poderia realmente ter de um pai maravilhoso, e agora você não vai ajudar o pai? Mas qual é o limite de ajudar? Claro que tem que ajudar, e ajudar e muito. Afinal de contas, parte da premissa é que se não fosse ele, você não estaria aqui. Mas muitas vezes isso dá briga. Sabe com quem que dá briga? Com a coalizão dominante. Porque quando o marido trabalha e a mulher não trabalha, e o marido quer ajudar o pai dele ou a mãe dele, pode dar briga. Vai dar briga quando? Quando você não fez o planejamento familiar com a coalizão dominante. Não incluiu, por exemplo, essa variável? Tem que incluir a variável e discutir junto com a esposa. E o contrário pode ser verdadeiro. O homem é só que trabalha, a mulher não trabalha, mas o pai dela e a mãe dela precisam. Não vai ajudar também? Afinal de contas, se não fossem os pais dela, você não estaria casado com ela, porque ela não estava nesse momento, não estaria com você. Então, você tem que lidar com essas coisas. A grande questão é abrir o jogo. Fazer escondido, eu sempre brinco, né? A perna, não sei se todo mundo me vê, mas a minha perna é curta, né? Então, mentira tem perna tamanho da minha. Então, isso é um problema sério, porque mais tarde, mais cedo, você vai descobrir. Individual, familiar, carreira, o outro é empresarial. Outra variável, empresarial. O que é empresarial? Quando eu estava fazendo a graduação, professor Áureo, em 1991, eu sempre brinco, eu dava aquela dormida, espero que minha mãe não esteja me escutando, meu pai está me escutando nesse momento, que já está mais presente aqui do que qualquer outra coisa, né? Mas a minha mãe, não sei se está me escutando agora, essa parte não é bom ela escutar, mas o meu pai vai escutar porque está aqui, né? É o seguinte, eu dava aquela dormida da 1+5 na primeira fase, coisa boa, né? O cara acorda com um sono incrível, né? Incrível o sono. Qual era o problema? Um dia eu li um livrinho que dizia assim, você tem que fazer o planejamento de vida, o que tu quer ser quando crescer. Como eu não tinha muito o que fazer, eu fui lá e botei tudo no papel. Uma das coisas que eu coloquei no papel era assim, quero ser professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Creio, professor Áureo, por falta de opção, porque eu estava estudando naquela universidade. Como o universo conspira, e eu sou defensor disso, em decorrência dos neutrinos, isso é uma loucura, a gente depois até pode conversar, né? Eu acabei virando professor da universidade. A questão é, como é que isso funciona ao lado empresarial? Em termos de questão de mercado, a tua empresa trabalha no mercado, tu podes, no planejamento empresarial, discutir em que empresa tu queres trabalhar. Tu poderia optar por uma universidade privada, se eu quisesse ser professor. Então, existem diversas variáveis também do empresarial. E a última é a questão social. A questão social significa o quê? Nós temos que nos inserir na sociedade. Nós temos que ser políticos. O que é político? Não tem nada a ver com política partidária, né? Mas eu vou dar um exemplo. Hoje um cidadão disse assim para mim, hoje é terça-feira, que chuva! Meu Deus, não deixei ele terminar. Que dia maravilhoso. Já pensou se eu tivesse morto? Eu não teria capacidade de dizer que dia maravilhoso. Então, o social tem a ver com a interpretação que você faz do mundo em relação à questão espiritual, a questão da tua participação na tua comunidade, a questão da tua participação política enquanto lidar com as outras pessoas. Então, a pergunta é, isso vai para o papel? Vai. Tem que botar tudo no papel. As variáveis de cada um desses elementos. E esses elementos são elementos que não têm fim. Para a agenda do individual, eu citei alguns, pode ter outros. Vai depender de cada um. Professor Maurício, nós estamos aqui conversando, portanto, sobre planejamento estratégico pessoal, o caminho da riqueza, já relativizando essa palavra riqueza, contextualizando, conceitualizando. E numa teleconferência que faz parte, eu já disse no início, vocês todos sabem, desse programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, programa esse que permite a participação de vocês que nos acompanham ao vivo, que depois assistem essas teleconferências, essas conferências, esses programas em diferentes oportunidades e condições. E essa interatividade é o que a gente vai provocar agora com as perguntas que alguns dos alunos sempre
ativamente participando, nos remetem. A primeira delas, professor Maurício, é do Eduardo Martins, do Polo de Laguna. O Eduardo está sempre participando com a gente. Meu conterrâneo. Muito interessado, bastante interessado. E ele levanta duas questões. A primeira delas, no decurso da vida profissional e pessoal, o planejamento estratégico pessoal deve ser revisto em qual momento, ele pergunta. E mais, quais são os pontos centrais para se reavaliar, para se replanejar? Pergunta do Eduardo Martins, da Laguna. Bom, como o universo conspira, né? Primeira pergunta da minha querida Laguna, nasci em Laguna, minha mãe lá está. É o seguinte, é claro, nós falamos um pouco sobre isso, o planejamento estratégico, em qual momento eu devo rever? Em todos os momentos que eu achar necessário. E aí tem outro equívoco das pessoas, a gente ri para não chorar. Tem gente que chega em dezembro, novembro, começa a fazer no papel o seu planejamento estratégico para o próximo ano. Resoluções de ano novo. Aí estabelece prioridades, 57, porque falaram que é bom encher a agenda para se ter ocupado, né? O cara está ocupado. Aí ele faz, primeiro erro que ele cometeu, ele já tinha feito no ano anterior para o ano que ele está vivendo. Ele viu se atingiu aquelas metas que propôs? Se não atingiu, por quê? Pergunta difícil essa. É bom não fazer, porque ele sabe que não atingiu, porque ele dormiu mais, dormiu menos, perdeu tempo com aquilo que é desnecessário, não estabeleceu prioridades. Prioridades é o que vem primeiro e o que vem depois. E aí ele estabelece para o ano seguinte. Coitado, quando ele dobra o papel e diz, esse ano melhorou, porque agora só são 20. Esquece ele, que vai chegar em dezembro, ele vai ver que as 20 continuam tudo aberto. Aí ele já estabeleceu um critério para a vida dele, que é o seguinte. Para eu não me estressar, esse ano eu vou fazer diferente. Eu não vou nem olhar o que eu não fiz e o que eu fiz. Porque a angústia, ele já sabe que não fez nada. Por quê? Faltou a ele disciplina, determinação, perseverança. Então, qual o momento que eu tenho que rever? Todos os momentos. A todo momento. É claro que não vai ser um maluco, né? Todo dia, Não. Vai ter um momento tão interessante da vida do cidadão, quando ele trabalha com isso, eu trabalho com isso desde 1990, fazendo para mim, que isso vira automático. Em que sentido? Eu já sei. Se tu perguntar para mim qual é o meu planejamento estratégico, não vou te contar, né? Não vem ao caso, né? Mas eu sei quais são os itens que lá estão em cada uma das variáveis. Vira automático. Agora isso significa o quê? Trilho. Maurício não muda. Não, muda a qualquer momento. E a outra pergunta é? A outra pergunta é quais pontos centrais vão indicar que é preciso reavaliar? É fácil, né? Eu coloquei lá que um dos elementos do planejamento estratégico que eu fiz é o seguinte, eu tenho um problema sério com a coalizão dominante. Eu e ela gastamos demais, mais do que ganhamos. E estabelecemos uma meta de reduzir o número de cartão de crédito, de não usar mais o cheque especial. Sim, mas o meu cheque está estourado 10 mil. Não, vou lá e pago os 10 mil, não é isso que eu estou falando, tem que ter um certo regramento. No primeiro final de semana eu lembro que como é bom almoçar fora. E no primeiro final de semana... Só hoje. É tradicional só hoje, né? Regime eu vou começar segunda-feira, só não sei qual segunda. Quer dizer, cometeu o primeiro equívoco. Exatamente. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa, eu não estou autorizado a falar o nome dela, mas ele deve estar me vendo agora, e ele disse o seguinte, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, como você emagreceu? 16 quilos. Agora ele sabe quem é. 16 quilos. Como você emagreceu? Mas foi rápido. Ele assim, rápido porque não foi você 2 meses de fome, né? Mas foi disciplina, determinação, perseverança. E eu disse para ele, fizesse a primeira parte. A grande questão agora é manter isso. É manter. Tem uma pergunta aqui